O Quizzes é uma ferramenta que permite acompanhar as aprendizagens dos alunos e detectarmos as suas dificuldades. Os alunos gostam, não só porque é feito no telemóvel ou no computador, mas também porque inclui a gamificação, porque é interativo, porque há entre eles uma rivalidade saudável ao ter um ranking, porque cada um quer ficar com o melhor lugar possível. Ao longo do tempo, eles apercebem-se que antes de responder ao Quizzes devem estudar e estar concentrados para obterem a melhor pontuação possível. Eles entendem que ainda que seja em formato de jogo, eles precisam de estar focados porque não deixa de ser uma avaliação do seu trabalho. Um momento para demonstrarem os conhecimentos adquiridos. Os professores podem até desafiar os alunos, é uma dica que deixo, para realizarem quizzes para serem jogados pelos colegas. Aqui no ecrã está o Google, porque eu vou querer que vocês joguem em primeiro lugar comigo para poderem vivenciar o que é jogar o Quizzes, a forma como os alunos veem o Quizzes que lhes colocamos para jogar. Todas as questões que quiserem colocar sobre algum item que não estejam a entender, podem ir colocando no chat, mas queria dizer-vos que uma colega vai respondendo à medida que for possível a essas questões, ou então no final eu terei todo o cuidado em responder às questões colocadas. Neste momento peço que se preparem para jogar, devem abrir um separador no vosso computador e colocar quizzes.com ou outro motor de busca que queiram utilizar e é o primeiro resultado que encontram, quizzes.com. Há várias formas de atribuir e a que vos vou mostrar é a que eu uso com os meus alunos à distância, porque muitos deles têm dificuldade em conciliar vários separadores em simultâneo, várias páginas em simultâneo, vários dispositivos em simultâneo, e por isso eu utilizo atribuir um código como se fosse um trabalho de casa. Ao colocar em quizzes.com, podem então juntar-se aqui em cima ao lado direito em Join a Game. Vou avisar-vos que vão começar a jogar, vai-vos aparecer este ecrã que vos pede o código do jogo e aos alunos que não quiserem criar um registro, não é necessário fazer registro, eles já têm feito registro nos últimos tempos em muitas plataformas, basta que coloquem o código aqui no centro deste ecrã, que coloquem o código, avisar-vos que vai aparecer uma pergunta com um áudio, por isso devem ter som no vosso dispositivo. E o código é o 5900675. Basta colocar este código, clicar em Join e colocar o vosso nome. Recomendo que aos alunos peçam que coloquem o primeiro e o último nome, porque não têm o registro feito neste caso, e para que nos relatórios vocês consigam identificar os alunos, porque de outra forma o Quizzes, a plataforma Quizzes atribui um nome aleatório, atribui um nick e vocês não conseguirão identificá-los. Neste momento estão então disponíveis para começar a jogar, basta que coloquem então o código que eu vos dei há pouco, coloquem o nome e a começar a jogar. Vou repetir o código para quem só agora começou a assistir ao webinar. Colocar aqui então quizzes.com, procurar a página do quizzes.com e colocar um código de jogo 5090675 e juntarem-se ao Quizzes que eu vos atribuí para jogarem. Basta, vou repetir, que coloquem o nome e que me podem começar a jogar. A forma de atribuir este Quizzes não implica que todos comecem a jogar, não somos nós que damos o start para começarem a jogar, podem simplesmente colocar o nome e começar a jogar, ou seja, qualquer aluno consegue jogar a qualquer momento, a partir do momento que coloca o seu nome e apelido. Neste momento, eu como sou professora de espanhol, animaria os meus alunos a dizer: chicos, vamos, a jogar. Podem começar a jogar. O código mantém-se aqui ao lado direito em cima
do lado direito do ecrã que estão a ver, eu estou a assinalar com o rato, 5900675, e quem só agora começou a assistir, basta procurar quiziz.com e colocar o código Join a Game e colocar o código 5900675. Se entretanto for necessário, porque podem aceder muitas pessoas, podem colocar 105, que não quis deixar ninguém de fora, 0027. Podem também utilizar este código. E Join. Colocar novamente o nome. Eu vou fazer o login, à medida que vocês jogam, vou fazer o login na minha conta, para que vocês possam verificar o que é que poderemos ir vendo à medida que os nossos alunos jogam. Então eu vou passar aqui, também me dá para jogar um código, vou passar para o Teacher Dashboard enquanto que vocês jogam. Quem só agora começou a assistir, basta procurar no Google Quiziz e aparece o primeiro resultado e colocar Join a Game e juntar-se a este jogo com o código 5900275 e começar a jogar. Reparem, eu consigo ir a My Quiziz e ver aos relatórios e ver que neste momento estão a jogar 78 pessoas com este código, o primeiro código que eu atribuí. A maioria das pessoas já conseguiram, das primeiras pessoas que estão aqui, já conseguiram jogar e conseguimos ver que algumas vão a caminho de terminar. Aconselho que vão atualizando a vossa página, esta página, para que possam ver em que estado está a decorrer, quem é que falta responder, o número de questões que podem ainda ter por responder, conseguem ver aqui. Ou seja, é totalmente possível usar em aulas por videoconferência, porque podem verificar se os alunos entraram ou não no jogo que lhes atribuíram. Conseguem ver a percentagem de perguntas, qual a cotação que conseguiram. Eu pedi ao favor a alguém para errar de propósito para vermos também e para vocês poderem vivenciar o que é que acontece quando eles erram. E vou então voltar a atualizar a página aqui. Consigo perceber que estão 89 jogadores a tentar jogar o quiz que eu atribuí. Consigo, rodando novamente, ver quem é que já acabou. O quiz é pequeno, é rápido de responder. Certo? Ou seja, estará quase no fim. Como podem verificar, estamos a acompanhar o que os nossos alunos fizeram, quais as pontuações que eles conseguiram alcançar. Aqui conseguimos ter a percentagem de perguntas que conseguiram acertar, o número de questões do nosso quiz, aqui do lado direito, o número de jogadores. Eu vou atualizar porque pode ter havido uma atualização do número de jogadores. Reparem que passamos de 80 e tais para 94. Conseguimos verificar que podemos apagar o que está aqui a acontecer, apagar este quiz. Podemos imprimir as questões deste quiz e os relatórios dos alunos e os relatórios do jogo. Também podemos aqui ao lado de imprimir, de print, fazer um download de um Excel com um relatório pormenorizado de todos os resultados. Se repararem, na linha dos resultados dos alunos, vemos o número de questões, o que acertaram, não é? Vemos que este colega conseguiu acertar 100% e que teve uma pontuação de 4.990,
E algo também muito bom é que podemos enviar um e-mail ao encarregado de educação para poder ter um relatório pormenorizado do trabalho do seu educando. Reparem que podemos ver as questões do nosso Quizzes e as percentagens das respostas dadas pelos alunos. Aqui era uma questão de sondagem, podemos verificar que a maioria das pessoas que nos estão a ver agora estão a ver-nos, a assistir a este webinar a partir do Norte. Coloquei fora de Portugal porque o Facebook é um mundo e poderiam estar colegas fora de Portugal que tiveram conhecimento do webinar a assistir. Coloquei também para assinalar 2 opções corretas, certo? E aqui a do áudio, podemos ver a percentagem dos alunos ao lado direito que acertaram e que erraram, e podemos ver as respostas que foram dadas por estes jogadores. Entretanto, avançamos, vemos que a maioria conseguiu então saber e responder que o Quizzes é a ferramenta que estamos a utilizar, e a opinião sobre a ferramenta Quizzes, temos aqui algumas das respostas. Posso dizer que, de acordo com esta resposta que está dada, que gosta, que acha mais adequado para primeiro, segundo e terceiro ciclo, eu posso acrescentar que o secundário, os miúdos de secundário, os alunos que temos de secundário também gostam de jogar Quizzes. Temos aqui então os resultados, as respostas dadas naquela pergunta de resposta aberta, de opinião, e quem colocou, qual foi o aluno, qual foi a pessoa que colocou a resposta. Podemos também, vou voltar acima, podemos também aqui ter uma visão mais geral dos alunos, dos jogadores que tivemos neste Quizzes e a pontuação que obtiveram, como também podemos ver aqui as questões, a percentagem de alunos que acertaram. Podemos passar o rato por cima da questão e ver qual foi a resposta dada por este aluno, que está ao lado esquerdo, e o tempo que demorou a responder. Podemos ter uma visão geral no overview. Se quisermos, durante uma aula por videoconferência, fazer uma correção e debater algumas das respostas dadas, podemos usar, eu vou voltar atrás, peço desculpa, vou mostrar onde é que assinalei. Eu cliquei em Flashcards, aparece-nos este ecrã e nós podemos começar em videoconferência com os nossos alunos, a ver quais foram as perguntas do nosso Quizzes e ver qual foi a resposta, quais seriam as respostas corretas e analisar com eles. Qual a ferramenta que estamos a utilizar? Basta clicar Flip e passa para a resposta. Got it avança. Aqui poderíamos ouvir o áudio e colocar para eles ouvirem novamente o áudio. Flip. Eu coloquei 2 opções e depois, mais à frente, eu vou explicar porquê. E seria, então, voltar para trás, para o nosso menu anterior. Neste momento, eu vou passar então a explicar como criar utilizar a plataforma Quizzes, como podem criar e como podem criar questões, como podem encontrar outros Quizzes. Eu vou fazer logout da minha sessão e vou explicar tudo do início. Sign up, vocês clicam Sign up, aqui teriam de aceitar os termos e as condições, se querem receber ou não outras recomendações e utilizar o e-mail que quiserem. Eu aconselho que façam um Teacher Sign Up, porque é possível fazer um Quizzes, um Sign Up como aluno e como encarregado de educação. Eu vou fazer Sign Up com o meu, e tenho que aceitar também, então vou fazer Sign Up com o meu e-mail, o e-mail que eu utilizo com o Quizzes. E aparece-nos então este primeiro ecrã. Esta plataforma permite-nos, se estivermos cansados e sem ideias, fazer uma procura do Quizzes que queremos, do tema que nós queremos tratar com os nossos alunos.
e podemos ir a Find the Quiz, é o ecrã que temos aqui, e eu neste caso, como tenho aquele quiz que vocês responderam público, porque isto é uma comunidade de partilha, podemos partilhar o que fazemos e receber de outros colegas trabalho já feito, e fazer uma pesquisa de Tools for Edu Quizzes, e apareceu-me, o Quizzes apareceu-me aqui. Reparem que nós conseguimos fazer uma pesquisa e conseguimos encontrar, eu coloquei Most Relevant, mas eu posso procurar por Most Played ou colocar por Most Recent. Neste caso eu coloquei um nome muito concreto e apareceu-me logo o quiz que eu quero, o tema que eu quero encontrar. Se eu tivesse colocado pura e simplesmente quizzes, haveria toda uma infinidade de quizzes que me vão aparecer e uns podem interessar ou não. E reparem que podemos pousar o rato em cima do questionário e ao lado direito aparece-nos as perguntas que o compõem e as respostas. E podemos efetivamente usar algum destes quizzes, se assim o entendemos. Eu neste caso vou ensinar-vos como utilizar ou reutilizar um quiz que já existe nesta plataforma. Basta clicar em cima do quiz que queremos. Neste momento eu já posso começar a editar este quiz. Basta clicar em Save. E se eu andasse pura e simplesmente a procurar quizzes sobre um determinado tema, ao clicar em Save, ele ficaria guardado aqui do lado esquerdo em My Quizzes, porque estaria transformado logo com o meu nome. Mas neste momento eu já tenho algum tempo para poder fazer editar e posso então começar a editar o quiz que eu encontrei. Podemos editar tudo o que nós quisermos, porque este quiz é público. Nós podemos editar a imagem, aqui ao lado direito verificamos que podemos modificar a imagem, basta fazer upload de uma imagem que tenham no computador, ou então colocar o link da imagem que vocês queiram que apareça. Podemos também selecionar a língua, neste caso eu coloquei português, normalmente os meus quizzes eu seleciono espanhol. Um dos pormenores é que o quiz em si, podemos selecionar que é português porque é um questionário em português, aqui é o caso, é o que se trata, mas o quiz em si, como plataforma, ainda não tem os menus em português, nem em português do Brasil. Eu aqui vou colocar Cancel. Podemos alterar o nome do quiz que encontramos. Podemos alterar a disciplina associada a este quiz, é uma forma de que quem procura consiga encontrar quizzes sobre o tema, e clicar Save. Verificam aqui que está público, que a língua que está associada a este quiz é o português, e podemos então começar a alterar este quiz. Eu posso, se entender que este quiz não tem questões suficientes ou se quer acrescentar mais alguma ou retirar, posso apagar também, mas considero que posso acrescentar mais alguma questão aqui. Vou a Teleport, clico em Teleport aqui do lado direito e por consequência direta o quiz faz uma procura por quizzes exatamente com o mesmo tema. E nós podemos também alterar, se assim o entendermos, procurar só por quizzes ou continuar a procurar quizzes Tools for Edu, e basta que aqui ao lado direito vão aparecer, ao selecionar o quizzes, vão aparecer as perguntas que compõem este quizzes, podemos ir mudando. Isto trata-se quando nós precisamos muitas vezes de alguma ajuda porque não estamos a conseguir elaborar uma questão, vamos procurar uma ajuda, será um pouco na base de ajuda aqui. E se queremos acrescentar, interessa-me, por exemplo, acrescentar uma questão de um quiz que eu encontre, e basta, interessa-me deste tema, interessa-me esta questão, e basta clicar aqui do lado direito em Add, e ela é remetida imediatamente, não sei se conseguiram observar aqui do lado esquerdo, que ela já está no quiz que nós estamos a editar, a modificar. Para sair deste menu, podemos ir acrescentando quantas quisermos, e para sair deste menu, basta ou na seta ou clicar fora daquele ecrã que desaparece.
Acrescentamos, como podem ver aqui, de 5 passamos a 6 e podemos editá-la da forma que nós muito bem entendermos. Temos o Quiziz que eu vos coloquei a jogar aqui disponível. Esta questão, a primeira, é uma questão, para além dos que estão aqui, nós podemos acrescentar uma nova, aqui poderíamos colocar uma nova questão, e reparem que as opções que vocês responderam, eu coloquei uma questão de cada tipo destas questões que o Quiziz oferece. Multiple choice, em que temos uma opção que é a única que é correta. O checkbox permite-nos assinalar várias afirmações corretas, até as 4, se assim o entendermos. Fill in the blank pode ser utilizado para preencher espaços ou para fazer uma pergunta sobre o autor de uma determinada obra, estou-me agora a lembrar. Uma sondagem, no caso, quando eu quis saber de que zona do país me estavam a assistir, utilizei a sondagem. Estas duas, o open-ended também é uma resposta curta, não é atribuída pontuação, uma vez que a sondagem não tem respostas corretas e a resposta curta era de opinião. Eu vou sair fora deste menu e vou então passar a explicar como é que se editam estas questões. Aqui do lado esquerdo, nós verificamos o tipo de questão que está elaborada. Eu, para poder modificar, vou entrar em Edit. Ao entrar em Edit, posso alterar tudo o que eu quiser. No ecrã aparece-vos do lado direito um telemóvel, que vai aparecer a simulação da questão que estamos a elaborar e as opções que estão atribuídas, como podem verificar. E nós podemos alterar o tipo de questão, decidimos que não é uma sondagem, mas que passa a ser um checkbox e depois fazer as devidas alterações. Aqui do lado direito, como podem perceber, alteraram a forma de aparecer e podemos então continuar com o poll, se assim o entendermos. Podemos fazer as alterações que quisermos. As alterações, basta clicar no retângulo onde está a pergunta, onde estão as opções e editar. Podemos apagar, temos de ter duas opções neste caso, mas podemos apagar. Estamos numa sondagem, teria de haver pelo menos duas opções e podemos apagar e podemos editar, neste caso, a nossa pergunta para mostrar-vos que nós podemos usar um teclado que nos aparece ali com aquele símbolo de Math Equation, os colegas de matemática poderão usá-lo com qualquer um dos símbolos que lhes seja necessário e basta selecionar os símbolos que lhes sejam necessários e colocar Insert. E aqui apareceu então aquilo que nós queríamos alterar. Podemos também acrescentar uma imagem, basta clicar em cima de imagem ou vídeo, aqui do lado direito, e acrescentar uma imagem que tenhamos no computador, fazendo upload, aqui e indo buscar ao nosso computador, ou então colocando aqui um link para uma imagem. Também é possível acrescentar um áudio, como vocês puderam verificar com aquele áudio que eu coloquei na questão, e fazer o upload desse áudio. Se o áudio selecionado for demasiado longo, porque é uma das limitações, um áudio de 10 segundos, podemos fazer o upload na mesma, mas o Quiziz tem uma ferramenta que é possível utilizar para cortar o áudio exatamente no tempo que queremos. É muito fácil de usar e muito intuitiva. Esta questão estaria alterada, bem, eu acho que 30 segundos não seria suficiente e aqui do lado esquerdo consigo alterar o tempo. O mínimo são 5 segundos e o máximo são 15 minutos. E guardar as alterações, se assim o entendesse. Outra questão que nós podemos formular é então uma questão de checkbox, podemos editá-la também, aqui aparecem duas opções corretas, poderiam ser as 4, eu poderia editar aqui novamente a minha questão, reparem que podemos usar itálico, nós podemos usar o itálico, podemos usar o sublinhado, estão a ver a aparecer aqui do lado direito o sublinhado, podemos modificar a cor, passar a outra cor, aqui no A que fica selecionada a cor que vamos utilizar, e podemos também usar acima da linha, podemos usar abaixo da linha
e podemos usar mais símbolos, aqui latim, grego, currency, emojis e matemática. Mas para os símbolos matemáticos, volto a repetir que tem sempre esta funcionalidade ao lado direito, de Equation Editor, para poder selecionar algum dos símbolos que muito bem entendem e clicar Insert. Poderiam modificar tudo novamente e também alterar, porque consideram que esta questão seria muito difícil, alterar o tempo e passá-la para 45 segundos. E, recordo, clicar em Save. Imaginemos que, como algumas pessoas tiveram dificuldade em conseguir identificar a voz da personagem La Casa de Papel, como nós ouvimos no áudio, poderia editar ou poderia duplicar, porque eu quero outra pergunta acerca desta questão e vou duplicá-la, aqui no símbolo que aparece 2 papéis sobrepostos. E ao duplicá-la, eu, em vez de ter uma questão para responder ou preencher o espaço, eu vou passar a ter uma multiple choice, vou alterar. E ao alterar, como ao ver a série podem conseguir identificar o personagem e com a imagem identificar a voz, mas não saber o nome, eu alteraria aqui as opções, colocaria também outra questão, qual é, alteraria a pergunta para qual é a personagem da série La Casa de Papel que se ouve no áudio. E posso acrescentar aqui a imagem, vou retirar aqui uma das opções e vou colocar a imagem aqui ao lado. Reparem, não posso ter texto e imagem, então eu vou retirar o texto, ele assinala-vos sempre o que estamos a fazer de mal, e vou então buscar ao meu computador uma imagem que eu quero utilizar. E eu quero utilizar imagens que já tenho selecionadas, neste caso vou colocar as personagens femininas da série e fazer o upload da imagem. E aqui ao lado direito podem ver que no telemóvel vai aparecer as opções com fotografia em vez de ser com texto, e provavelmente ao aluno é mais fácil identificar. Vou acrescentar outra imagem para verem o resultado final das imagens que eu quero ter como opções. Vou acrescentar mais uma opção, porque quero colocar mais uma personagem. Poderia colocar o link da imagem também. Se estiverem enganados, é sempre possível apagar aquilo que estão a fazer e coloco outra imagem. Então, é possível eu repetir uma, posso então apagá-la e colocar a correta. Se já repeti também, pois foi. E provavelmente a que me falta aqui é a própria personagem da pergunta que estou a fazer. E colocar ao lado direito, podem ver como é que vai aparecer aos alunos a pergunta. Basta que eles selecionem na imagem correta para responder a esta questão. Como é algo que eles poderiam ter de pensar mais um bocadinho, talvez os 60 segundos pudessem não ser suficientes, mas se calhar os que veem a série conseguiriam responder rapidamente e clicar em Save. Aqui faltou-me selecionar a correta, claro, basta clicar aqui na correta e Save. E fica então duplicada aqui a minha pergunta sobre quem é que participa naquele áudio. Aqui eu há pouco consegui colocar aqui de outro quiz, não a quero, vou fazer apagar. Na pergunta, aqui, na pergunta sobre a resposta aberta, vocês podem então editá-la, clicar em Edit e modificar tudo o que quiserem. Reparem que não há pontuação atribuída a esta questão. Não há, se calhar 30 segundos poderia ser pouco para responder, aumentar o tempo e clicar em Save. E estariam então assim editadas todas as perguntas a utilizar. Vou referir só algo que me esqueci há pouco, numa questão de resposta de completar. Aqui, no completar,
vocês têm de considerar mais alternativas. O aluno, se for um nome composto por nome e apelido, o aluno pode colocar só o primeiro nome, pode colocar só o apelido, e devem sempre acrescentar várias alternativas de resposta, se assim o considerarem, e gravar. Está assim terminado o quiz que nós queremos utilizar e temos sempre de clicar aqui do lado direito em cima Done, ou então o nosso quiz fica sempre na versão rascunho. Se fizerem exit porque ainda não terminaram, também fica em versão rascunho. Eu vou clicar Done. Está então aqui o quiz que podemos atribuir aos nossos alunos. Nós podemos atribuir ao vivo, utilizado mais em sala de aula, porque neste caso há quem utilize por videoconferência, mas em sala de aula será mais prático, conseguem ver se já todos entraram, aparece um ecrã onde todos estão, conseguem ver os jogadores que vão entrando à medida que vão entrando. E para atribuir como trabalho de casa ou assim à distância, clicam em Assign Homework. O código vai aparecer depois de estabelecermos muitas condições. A data, até quando queremos que possam jogar este quiz, a hora, colocar AM ou PM, e antes de continuar eu vou ainda determinar algumas condições. Não é necessário atribuir assign to a class, mas se o quiserem fazer, podem fazê-lo, especialmente quem estiver a trabalhar com o Classroom e quem quiser atribuir às turmas e ter em cada turma os seus relatórios. Podem pedir que façam então o login e carregar na plataforma dos alunos e constituir uma turma. Eu vou passar aos ajustes avançados. Em Student Attempts podemos limitar o número de jogadas do aluno, neste caso estava ilimitado, porque assim não é necessário que os alunos façam o registro na plataforma, porque o registro na plataforma implica colocar um e-mail, pergunta-lhes também a idade, nada que seja muito complicado, mas são tantos os registros que têm feito nos últimos tempos que se calhar não é necessário, porque nós ficamos sempre com o relatório. Podemos colocar o número de vezes que jogam, e aqui volto a recordar que é o e-mail que limita o número de jogadas, por isso lhes pede o registro. Se queremos que mostre ou não as respostas ou somente as questões que foram validadas, no Show Answers in a Game. Em Show Answers Post-Game, no final do jogo, permitir ou não que os alunos vejam outra vez o questionário ou ver só as perguntas, podem rever as perguntas. Nos power-ups, são aquelas cartas de ajuda que apareceram, aqueles bónus, aquelas gratificações. Se quiserem, aí podemos colocar on ou off, se quiserem saber mais, têm bónus, por exemplo, de 50-50, de congelar o tempo, de bónus de pontuação. Se quiserem saber mais acerca destes power-ups, basta clicar em Learn More e tem um vídeo a explicar quais são os power-ups. O timer tem a ver com o tempo que os alunos têm para realizar cada questão, se queremos ou não que apareça. Show Leaderboard tem a ver com o ranking que vai aparecendo no ecrã dos alunos relativamente ao lugar em que estão e que estão os colegas. Shuffle Answer Options tem a ver com as opções de resposta. Em sala de aula é muito bom porque mistura as opções de resposta e os alunos assim não podem olhar para ver a resposta que o colega do lado deu, porque aquilo que para um é a opção A, para o outro pode ser a opção B. Redemption Question tem a ver com a pergunta que erraram e que podem ter ou não a possibilidade de responder a essa questão. Basta também desativar esta função. Podemos desativar a função de aparecer a música nos dispositivos dos alunos e aquelas cartas engraçadas que vos foram aparecendo à medida que foram respondendo correto ou errado. Tem a ver com show memes, podem aparecer ou não. Reparem que desapareceu ali um menu, porque nós temos sempre de selecionar se queremos que apareça ou não. E mais à frente vou explicar como poder alterar, como poder criar os nossos próprios memes. Eu vou selecionar aquele que já apareceu e clicar em Continue. O ecrã que estavam a ver no início deste webinar, quando começaram a jogar, era exatamente um idêntico a este. Bastava neste momento que vocês colocassem o código 7456413 e poderiam começar a jogar este quiz que eu alterei.
Para quem usa a Google Classroom, tem aqui um link para disponibilizar. Eu, como uso Edmodo, basta clicar nesta corrente que está aqui e é possível, então, copiar o link e colocar numa publicação do Edmodo. Terminando, eu tenho aqui ao lado esquerdo o que nós fizemos, que foi Find a Quizzes. Posso criar um de raiz e aí clicar e dar-lhe, atribuir um nome, atribuir a disciplina para que seja fácil ao tornar público a pesquisa por todos e avançar e alterar todas, criar as questões tal como eu estive a explicar relativamente às anteriores que fui modificando. O meu menu desapareceu, está aqui. Mais Quizzes são todos aqueles que já fomos criando, aparecem aqui. Recordar que sempre que quisermos atribuir um Quizzes a uma turma, temos sempre de voltar a atribuir, o código não é o mesmo, é sempre gerado outro código. Temos os reports, os relatórios de quantos jogadores tivemos e quantas respostas, a percentagem de respostas corretas. Podemos apagar, se assim o entendermos, ou podemos fazer um download aqui do lado direito, nos 3 pontinhos, um download dos resultados, ou então dar um outro nome a este relatório. Do lado esquerdo continuamos então a ver o menu, temos as turmas, eu aqui teria uma turma criada, poderia acrescentar mais alunos, reparem que tem aqui ao lado direito a ligação ao Google Classroom, ou então para criar, ao lado para criar uma turma. Podemos organizar os nossos quizzes por coleções, aqui estão criadas as minhas, e podemos também, como eu estava a dizer, para terminar, criar os nossos memes. Neste caso, eu já tinha estado a experimentar criar outro para vos mostrar como é que seria feito. Basta clicar em Create a New Meme Set, dar um nome ao nosso set de memes. Eu vou selecionar espanhol, porque normalmente é a língua que utilizo, porque é a minha disciplina, a disciplina que eu ensino é espanhol. E temos de criar um número de memes idêntico ao número de memes, o mesmo número de memes para os corretos e para os incorretos. E posso começar então a acrescentar aqui um novo meme. Basta que façam upload da imagem, eu vou usar aqui uma das imagens que já tinha, que usei há pouco, e cortar a imagem para que apareça da forma como queremos, ou rodá-la, se assim o entendermos, ou maximizá-la, se assim o entendemos, e fazer upload. Podemos escrever o texto que queremos que apareça aqui o texto, muito bem. E como vos apareceu, tienes perfecto, por exemplo, e dar o nome ao meu meme. Posso dar o nome da personagem que aparece na imagem e clicar Save. E já fica então criado o primeiro meme dos corretos. Criar o mesmo número é exatamente a mesma forma para criar um incorreto, mas a frase que colocaríamos não seria a mesma. Eu aqui uso esta imagem e aqui colocaria tienes que estudiar. Gravar novamente o nome, ver se fica bem localizado. Reparem que tapei a cara do personagem, teria que voltar para trás e poder fazer outra vez um upload e cortar ou localizar melhor a imagem. Dar o nome e gravar. Pronto, cheguei ao fim. Então, recordar só os settings que podem modificar o que quiserem do vosso perfil e dos ajustes que possam fazer. Eu vou voltar a colocar o ajuste que mais gosto, que é colocar o meu Quizzes com os menus em espanhol. Basta selecionar a língua que querem utilizar e estaria então feita a minha apresentação sobre o Quizzes espero que tenha correspondido às vossas expectativas. Obrigada.